O pior furacão dos últimos 100 anos, o furacão Milton, definido como furacão explosivo da categoria 4, tem a possibilidade de ser um dos piores da história moderna dos Estados Unidos, sendo que a prefeita de Tampa, o Ron DeSantis, governador da Califórnia, e o próprio Biden fala que quem não evacuar aquelas posições vai morrer. Enquanto isso, Israel continua suas ações ofensivas no Líbano, tendo dominado, pessoal, posições importantes do Hezbollah no sudeste do país e matado mais uma liderança do Hezbollah do quartel-general em Beirute. Em compensação, a liderança interina do Hezbollah garante que o poder de fogo não foi diminuído pelas ações ofensivas israelenses e fala inclusive do quadro sucessório do Hezbollah e garante que o Hezbollah está disposto a um cessar-fogo, mas que Israel, se não tomar cuidado, vai ter que deslocar mais populações ao norte do país. Enquanto isso, pessoal, Kamala Harris tem um discurso fortíssimo acerca das suas posições geopolíticas e fala que o Irã é o principal inimigo do país, fala também sobre a questão ucraniana, se a Ucrânia vai entrar para a OTAN ou não, e sobre a possibilidade de combate aos chineses. Mas por debaixo dos panos, a gente tem a própria mídia israelense colocando que os Estados Unidos estão negociando com Israel para que Israel não haja de maneira muito radical contra os iranianos, evitando atacar alguns tipos de instalações. Será que Israel vai respeitar? Vai lembrar, pessoal, que está confirmado pela própria mídia russa, pela agência TASS de notícia, um encontro entre Putin e Pezeshkian, Rússia e Irã. O Irã parece ter ganhado um novo parceiro militar super importante, que é a Rússia. Como que isso vai pesar na balança do Oriente Médio? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o anúncio que a Ucrânia não vai renovar a concessão para passagem de gás natural russo em direção à Europa. Isso pode colocar vários países da União Europeia contrários ao Zelensky, como Hungria, Áustria e Eslováquia, e o Macron também, que tem o seu pedido de impeachment rejeitado do parlamento francês. Será que aumentou a popularidade do então presidente francês? Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. Comprar ou vender imóvel é uma das decisões mais importantes e difíceis da sua vida. Ainda mais num país como o Brasil, em que 60% dos imóveis tem algum tipo de irregularidade, a chance dessa transação te trazer uma dor de cabeça ou eventuais prejuízos financeiros é assim gigantesco. É muito importante você fazer o que no mercado imobiliário a gente chama de due diligence, que na prática significa uma busca completa das informações desse imóvel, garantindo a segurança da transação e protegendo todas as partes envolvidas. Só que, por exemplo, eu e muito possivelmente você também, nós somos leigos nesse assunto, então a gente não tem toda a capacidade técnica para fazer a due diligence de uma maneira bastante efetiva. Por isso que eu estou oferecendo para vocês o serviço da Legal Check, que consegue fazer de maneira simples, com preço muito competitivo e tirando toda essa parte burocrática da sua cabeça, esse due diligence. Então, para ter a garantia em uma das transações mais importantes da sua vida e ter um negócio muito bem sucedido, o serviço da Legal Check, professor Ricardo Marcílio, recomenda bastante para vocês. Então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, de fato, nesse momento, a gente tem os Estados Unidos numa situação de pré-calamidade. E às vésperas de um furacão de enorme intensidade. Quando eu falo vésperas, é literalmente véspera, tá? Porque a previsão meteorológica é que o furacão ele chegue ali na região de Tampa, na Flórida, na quarta-feira. Gravo para vocês na terça. Ele é um furacão de enormes proporções, sendo que a gente tem a prefeita de Tampa, que é uma região super importante, acima de 3 milhões de habitantes, falando de evacuação de algumas zonas e sem brincadeira, tá? Ela fala, olha, vocês não estão levando a sério. Quem ficar na zona de evacuação vai falecer. O próprio Biden pediu também para evacuar aquelas posições, alegando que é uma questão de vida ou morte, não é exagero. E o Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, falou que o pior, ou que o furacão está muito pior do que o previsto inicialmente. O que é verdade, né? Ele está tão virulento, ele está com tanta força, porque ele passou por uma zona superaquecida ali do Mar do Golfo, aumentando a intensidade da diferença de pressão, do gradiente de pressão, intensificando também a força do furacão.
De novo, né, a intenção não é fazer uma aula de climatologia, embora eu goste bastante do assunto, né, sou geógrafo aqui de formação, mas a gente pode falar, galera, que esses furacões, eles tendem a se formar muito comumente nessa época do ano dos Estados Unidos. É um período em que o mar do Golfo, ele tá super aquecido, ele passou quase que o verão inteiro ali, né, recebendo calor do sol, e a água, ela demora muito para esquentar, mas a partir do momento que ela tá quente, ela demora muito para esfriar. Então agora, imagine o mar do Golfo como se fosse a boca de um fogão. Essa boca do fogão tá aquecendo a atmosfera que está em cima, dilatando o ar, formando como se fosse uma espécie de vácuo, ou como em geografia a gente fala, um centro de baixa pressão atmosférica. E esse centro de baixa pressão atmosférica, ele tende a ser preenchido pela atmosfera que está no seu entorno. Pela rotação da Terra, pelo efeito Coriolis, essa convergência de ventos, ao mesmo tempo que há uma ascensão, porque é um ar muito leve, começa a acontecer no Mar do Golfo, formando assim um furacão. Explicação bem rapidinha, bem simplesinha, tem inclusive aqui no canal, tá? Processo de formação do furacão para quem tiver maior curiosidade, mas para o nosso papo aqui de geopolítica acho que está mais do que o suficiente. Ou seja, um maior aquecimento das águas oceânicas causado por eventuais alterações climáticas pode ser também um dos responsáveis pelo aumento da intensidade dos furacões nos últimos anos. Por que eu falo pode, né? Porque climatologia, a gente percebe, galera, que furacões tão fortes se formaram a questão de 100, 200, 150 anos, quando não tinham tantas interferências dos seres humanos. Mas se esses fenômenos começarem a ficar cada vez mais intensos, é mais uma das evidências das alterações causadas pelos seres humanos. Então, assim, pessoal, para vocês terem uma noção da força da coisa, o Biden, inclusive, ele até cancelou uma visita que ele faria em direção ao continente asiático por conta da calamidade que vai se instalar no sudeste dos Estados Unidos. É uma situação bem perigosa. Professor, ele não tem como fazer o furacão parar, por exemplo? O furacão ele para, de fato, quando ele deixa de ser alimentado por um oceano superaquecido. A questão é que ele vai deixar de ser alimentado quando ele entrar no oceano de águas frias, não é a sua trajetória natural, ou quando ele entrar no continente. Ah, professor, ufa, então quando ele entrar no continente, parou. O problema é que ele entra no continente com muita força. Até ele parar, pode ser que demore um pouco. Enquanto isso, ele vai causando enormes estragos. E com uma zona de ascensão de ventos, ele vai levando muita umidade para as camadas superiores da atmosfera, causando chuvas. A previsão fala em até 380 milímetros só pela passagem do furacão Milton. Ou seja, a previsão, como eu falei para vocês, é de uma calamidade. Infelizmente, né, para a população americana, principalmente do sudeste do país. Enquanto isso, a gente tem também Israel fazendo mais operações militares no sul do Líbano e anunciando sucesso em alguma dessas operações. Por exemplo, a gente teve a notícia, pessoal, que o Israel conseguiu eliminar o chefe do quartel-general do Hezbollah em Beirute, além também de ter causado, segundo informações do Ministério da Saúde do Líbano, cerca de 2.000 mortes. Foi uma operação que Israel fez num passado recente, né, no quartel-general contra Beirute, mas os disparos, os bombardeamentos, os mísseis, eles continuam acontecendo. Além disso, Israel também, com a invasão por terra que fez, alega que conseguiu, o pessoal, assumir o controle de um complexo do Hezbollah no sudeste também do país. Eles alegam que o complexo ele estava num prédio residencial, ou seja, em meio ali também, né, a outras áreas de pessoas morando, tal. Eles alegam que o Hezbollah faz atitudes muito parecidas de conflito do que o Hamas, se colocando em zonas residenciais, como se fossem utilizando os civis que eles estão como espécie de escudos humanos e próximos também de áreas de oliveiras. Inclusive tiraram até algumas fotos de alguns lançadores sendo colocados próximos ali daquelas plantações. E eles alegam que ali, nesse complexo, né, tinham armas, lançadores de projéteis, túneis, ou seja, pessoal, uma série de dispositivos que seriam utilizados contra Israel. O exército também afirma que em outros bombardeamentos que fez, conseguiu atingir lançadores e equipamentos que iriam ser destinados contra Haifa, no norte de Israel. Lembrando, pessoal, que a gente teve um ataque relativamente bem sucedido do Hezbollah contra o norte do país ontem, em direção a Haifa. Então, Israel alega que esses ataques ou que essas ofensivas que estão acontecendo, mesmo tendo causado a morte de mais de 2.000 pessoas, incluindo mulheres e crianças, é somente para fins militares.
Israel fala que a operação vai acontecer de maneira limitada e precisa, muito possivelmente ao sul do rio Litani, porque é o que Israel garante que a resolução 1701 da ONU, lá do final de 2006, pós-guerra entre Hezbollah e Israel, deliberou eram áreas que não poderiam ter atuações de outras forças militares que não fossem da ONU ou do próprio Líbano. Como o Hezbollah sempre atuou naquelas posições, então eles alegam que eles estão no direito de Israel de fazer essas ofensivas militares. Lembrando que Israel garantiu a questão de uma semana, tá? Que eles tinham destruído mais da metade do poderio militar do Hezbollah. Professor, isso é verdade? O Hezbollah alega que não. Hoje mesmo, a gente teve um pronunciamento vou colocar grande liderança? Não é a grande liderança. Porque palavras do próprio Benjamin Netanyahu. A gente eliminou o Nasrallah, a gente eliminou o sucessor do Nasrallah e eliminamos o sucessor do Nasrallah. Isso em questão de 2 semanas. Mas nesse momento o Hezbollah ele está com uma liderança interina. Acho eu, né, galera, que, convenhamos, se eu fosse alguém do Hezbollah, não gostaria de ser o líder do grupo, porque Israel não está tratando muito bem, entre aspas, aí, essas lideranças. Mas, né, o Hezbollah alegou que, na verdade, isso tudo faz parte de uma guerra híbrida, de uma guerra de propaganda, que o Hezbollah ele continua muito forte. Sim, galera, segundo o Hezbollah, tiveram combates na fronteira com Israel e, inclusive, com os disparos que foram feitos pelo Hezbollah, baixas de soldados e recuos de algumas posições israelenses. O líder do Hezbollah falou que Israel está fazendo propaganda de grandes vitórias contra o grupo, mas que isso não é verdade. Inclusive garantiu que ainda estamos, né, segundo ele, ainda estamos operantes, apesar de todos os golpes dolorosos de Israel. As nossas capacidades estão intactas. E se Israel continuar fazendo essa ofensiva, mais israelenses serão obrigados a ser deslocados do norte do país. Isso é a justificativa que Israel utiliza. Ele fala que, na verdade, só está fazendo ataques em direção ao Hezbollah porque tem que fazer uma espécie de zona tampão no Líbano para fazer com que os 60, 70 mil moradores ali do norte de Israel consigam voltar para próxima ali das suas posições. Ele também garantiu que o Hezbollah estava disposto a fazer um cessar-fogo e que Israel também parecia disposto, num cessar-fogo que ia ser mediado pelos Estados Unidos e pela França na ONU, falando de um cessar-fogo de 21 dias para evitar conflitos diretos entre o Hezbollah e Israel. Só que o atual líder, né, o membro interino ali do Hezbollah, garante que Israel não está a fim de um cessar-fogo e, por conta disso, o Hezbollah também não vai abrir mão da luta armada. Ou seja, os próximos dias parecem ser violentos aí para a região. Enquanto isso, a Kamala Harris é cobrado, claro, uma posição, tanto do Trump como da Kamala Harris, acerca de como vai ser tratada essa questão. E nesse ponto, penso eu, que o Trump ele é um pouco mais direto, ele é um pouco mais incisivo, meio que assim, quem vai votar no Trump meio que já sabe o que o Trump pensa de todas as posições. E ele é mais claro, né? Por exemplo, sobre a questão da Ucrânia, ele já falou que ele vai querer sentar com o Putin e com o Zelensky para negociar. E que o Zelensky não quiser negociar, vai ser obrigado, então, a parar de financiar os ucranianos. O Vance, que é o vice do Trump, já foi até a OTAN pedir para que a OTAN deixe de financiar a Ucrânia. Ou seja, uma posição muito mais pró-Rússia, não sei se é exatamente o termo, mas assim, de não continuidade com a Ucrânia. Sobre a questão do conflito entre Israel e Palestina, o Trump ele é bem enfático também. O Irã é o nosso inimigo, eu saí do tratado com o Irã em 2018, alegando que eles não cumpriam os pré-requisitos, e coloca que vai ter uma ajuda bastante enfática, bastante decisiva para os israelenses. A Kamala Harris e o Biden, eles geralmente têm um apoio um pouco mais da ala progressista, da ala mais pró-Palestina, então eles não podem fazer uma defesa tão enfática assim de Israel contra os palestinos. Mas sobre o Irã, o papo é um pouco diferente. Lembrando, pessoal, que o Irã não é árabe, o Irã é persa, são etnias diferentes. E a Kamala Harris, ela teve coragem, né, para falar ali que o Irã é o principal inimigo dos Estados Unidos, é o maior adversário. Falou também sobre a questão entre Putin, aliás, sobre uma eventual reunião com Putin, falou que jamais faria isso, ao contrário do Trump, que garante que poderia fazer, claro, que mantém até bons relacionamentos com Putin, alegando que nesse momento não tem nada o que falar com Putin numa reunião bilateral. Talvez com a presença da Ucrânia, aí fossem outras questões. Falou também sobre a questão China, e talvez aí more uma das poucas convergências entre republicanos e democratas. Todos veem a necessidade de combate aos chineses. Combate, talvez não necessariamente no âmbito militar, se bem, né, que com a AUKUS, com a Aliança Quad, com o apoio militar que os Estados Unidos dá, com parcerias militares com Taiwan,
Eventualmente isso pode acontecer, até com bases militares americanas nas Filipinas e um acordo de defesa mútuo com Mário Ferdinand Jr., que é o presidente do país, também pode vir por conta de conflitos ali entre navios no mar da China Meridional. Então pode ser também no âmbito militar. Mas a Kamala Harris garante que não, eles vão combater os chineses pelas vias diplomáticas e pelas vias econômicas. O Trump também fala sobre isso, então talvez assim o combate à China seja o grande ponto de convergência entre a agenda republicana e a agenda democrata. Mas a Kamala Harris coloca, né, que ela vai fazer de tudo para impedir que o Irã tenha acesso às suas armas nucleares, e sobre a questão da Ucrânia falou que vai continuar com apoio, faz parte da presença dos Estados Unidos lutando pelo mundo livre, ou que os americanos chamam de mundo livre, só que sobre a Ucrânia entrar na OTAN, ela fala que ela aguarda com um pouco mais de paciência, que vai chegar o momento de decidir essas questões. O Trump já falou diferente. O Trump, por exemplo, já falou no passado que ele não sabe por que a Ucrânia fica exigindo dos Estados Unidos ou do mundo livre, do mundo ocidental, né, segundo o Trump, que a Ucrânia entre para a OTAN, que era uma questão muito bem decidida com o Trump, que a Ucrânia não entraria para a OTAN, mas que agora que a Ucrânia fica forçando a barra e o Ocidente compra essa briga que para o Trump não tem o mínimo sentido. Então, por cima dos panos, a gente percebe que o discurso é bem enfático, contrário ao Irã, tanto do Trump como da Kamala Harris. A mídia israelense coloca posições um pouco contrárias. Segundo uma das principais rádios de Israel, a gente teve os Estados Unidos negociando com Israel para que não atacassem algumas instalações no Irã. Muito possivelmente algumas instalações específicas, fosse uma referência às instalações nucleares iranianas. O Irã hoje enriquece urânio e a ONU alega que poderia até ter capacidade para fazer ali, produzir, pelo nível de enriquecimento, as suas próprias armas nucleares. Tem essas armas? De novo, eu não tenho informação privilegiada, tá? Infelizmente, não sei. Muito possivelmente não, porque ter a capacidade para enriquecer urânio a nível para fazer essas ogivas não significa ter as armas, né? São coisas bem diferentes. Tem um processo tecnológico envolvido de tamanho, a própria logística para a construção de um artefato dessa tecnologia, testes que devem ser feitos, que o Irã muito possivelmente não passou por todo esse processo. Mas está próximo. Então, Israel coloca que possivelmente pode fazer um ataque retaliatório ali no futuro contra essas posições nucleares. Os Estados Unidos pediu para que Israel não fizesse, e inclusive prometeu uma ajuda bônus, ou como a mídia chamou, um pacote de compensação, uma ajuda militar dos Estados Unidos contínua e apoio diplomático. Aparentemente, Israel, depois de algumas negociações, não quis conversar mais com os americanos e falou que não vai ficar submetido à diplomacia, pelo menos não de guerra, nesse conflito dos americanos. O New York Times noticiou que Israel, por enquanto, não atacará essas instalações nucleares, mas não por pressão dos Estados Unidos, e apenas estruturas militares. Vale lembrar que o Irã também já prometeu que, caso haja um ataque israelense, o Irã vai retaliar. E aí, se retaliar, Israel aí sim pode atacar, talvez, algumas posições nucleares dos iranianos. Será, pessoal, que esse vai ser o caminho? Até porque a agência TASS Notícia, agência russa, ou seja, a mídia russa repassou o Estado russo repassou para a mídia russa para que isso fosse divulgado para o mundo inteiro, que sim, Rússia e Irã vão ter 2 encontros esse mês. O primeiro encontro entre Pezeshkian e Putin, líder do Irã e líder da Rússia, vai acontecer agora, na sexta-feira, no Turcomenistão. Os dois vão participar de um fórum chamado de Fórum de Inter-Relações de Tempo e Civilizações, a base da paz e do desenvolvimento. Não sei se é exatamente um bom nome, né, para lidar em momentos de tensão. Mas vários países da Ásia Central vão participar, como o Quirguistão, Tadiquistão, enfim, vão participar também dessa conferência. E o Irã também. Irã e a Rússia, pela própria agência TASS Notícias, que é uma agência ligada também ao governo Putin, falou, galera, que um dos pontos que vão ser discutidos é o intercâmbio militar e toda a situação de instabilidade no Oriente Médio, garantindo que as relações entre Irã e Rússia estão muito bem. Já foram assinados tratados militares no passado, não de defesa mútua, como é, por exemplo, com a Coreia do Norte. Mas, nesse momento, por exemplo, ou pelo menos desde a guerra Rússia e Ucrânia, a gente teve o Irã, embora não seja público, tá? Fornecendo mísseis e drones, até os drones kamikazes, os Shahed 136, por exemplo, que são liberados, que a Rússia utiliza no campo de batalha, são drones iranianos.
Em contraposição, a Rússia fornece tanto financiamento como também tecnologia para o desenvolvimento tanto do programa nuclear como do programa bélico iraniano. Ou seja, a parceria, que já era grande entre Rússia e Irã, aumentou bastante desde a guerra Rússia-Ucrânia. E vale lembrar que o Irã, não que tenha necessariamente a ver com um conflito, mas faz parte hoje dos BRICS. Está desde janeiro de 2024 e é a segunda reunião que vai participar com Putin. Do dia 22 ao dia 24 vai acontecer em Kazan, na Rússia, a cúpula dos BRICS. O Irã vai estar lá, o Putin também vai estar lá. Um dos pontos que devem ser discutidos, além de todo esse posicionamento do Sul global, de uma moeda alternativa de pagamentos ao dólar, um sistema alternativo ao sistema SWIFT, pode ser também a questão guerra entre Irã e Israel. Como eu falo, professor, você acha que a Rússia vai apoiar tanto o Irã, apoio de comprar uma guerra do lado dos iranianos contra Israel? Duvido muito. Israel e Rússia têm uma relação diplomática complicada. A Rússia foi um dos primeiros países a reconhecer Israel. Na Guerra Fria, quando Israel se alinhou mais ao pensamento americano, as relações se afastaram um pouco, mas eu diria que é um respeito mútuo. Então, por exemplo, a Rússia ataca a Ucrânia e Israel não faz grandes contraposições. Israel ataca a Síria nas colinas do Golã, e a Síria de Bashar al-Assad é uma grande aliada da Rússia, mas a Rússia também não faz grandes reclamações, entende? É meio que um respeito entre duas grandes potências. Mas, como tudo muda na geopolítica, as coisas são muito volúveis, vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. Você acha que o Irã teria uma guerra comprada pela Rússia, atacando Israel, essa grande potência militar do Oriente Médio? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, pessoal, a gente teve também o anúncio por parte da Ucrânia que não vai renovar a licença para passagem de gás natural da Rússia por meio do território ucraniano. Para quem não sabe, sim, uma parte do gás que a Rússia exporta em direção à Europa, sim, a Rússia ainda exporta gás para a Europa, mesmo que não seja o volume que já foi no passado. A gente já teve, pessoal, no ápice ali, quase 40% de todo o gás que a Europa utilizava vindo da Rússia, depois da guerra Rússia-Ucrânia. Ou até mesmo antes, né, quando a Rússia começou a posicionar alguns militares, o Nord Stream 2 nem chegou a funcionar, o Nord Stream 1 também foi sancionado. Hoje, galera, a gente fala de mais ou menos aí 15 bilhões de metros cúbicos, que parece bastante coisa, mas que não é o que já foi no passado. Alguns países, como Noruega, como o Catar, o próprio Estados Unidos, com o gás natural liquefeito, né, o GNL, que é muito mais caro, mas era necessário, conseguiu suprir parte da demanda aí que os europeus tinham. Mas ainda hoje existem gasodutos, inclusive um que passa pela Ucrânia e outros que passam pela Turquia, a exemplo do Turkstream e do próprio Blue Stream, eles fornecem gás para a Europa, não para todos os países, claro. Mas um gasoduto específico que passa ali, pessoal, sai da Sibéria, passa por Sudzha, que inclusive é a cidade que hoje está sob domínio da Ucrânia, porque é a região que a Ucrânia invadiu, ali em Kursk. Depois passa pela Ucrânia e vai em direção à Eslováquia. E depois distribuído, né, por outros países, ele passa pela Ucrânia. E a Ucrânia ganha uma parte da renda com isso, claro, mas alega que, por falta de negociação, até por falta de interesse político, não vai continuar com esse gás. E isso pode afetar a distribuição de gás para países europeus, a exemplo da Eslováquia, de Robert Fico, a exemplo da Áustria e da própria Hungria, de Viktor Orbán. Galera, digamos que são países que não gostam muito dessa ajuda voluptuosa que a União Europeia dá para a Ucrânia. Afinal, a Ucrânia não é da União Europeia e não faz parte da OTAN. E se a Ucrânia cancelar o fornecimento de gás do gasoduto que passa por esse país, acho que os gasodutos que passam pela Turquia não vão ser suficientes para suprir a demanda e nem métodos alternativos. Isso vai começar a comprometer a economia de países que já demonstram certas fragilidades. Ou seja, se a Ucrânia conta ou queria contar com o apoio da União Europeia, na minha concepção, por mais que soe não palatável ter que agradar os russos, passando gás natural e fornecendo, é uma grana que entra, é fato, né? Uma cobrança ali pela passagem do gás, e você não compra briga com adversários do leste europeu, que vão ser importantes para repassar ou possível entrada no futuro da Ucrânia na própria União Europeia. Então, assim, é uma atitude belicista, não do ponto de vista de armas, né? Mas do ponto de vista diplomático contra a União Europeia, ou pelo menos parte do bloco. Vale lembrar, tá, que alguns países como Hungria e Eslováquia falam que o próprio centro de comando, Bruxelas, estaria incentivando a Ucrânia a fazer isso, por divergências políticas e ideológicas, principalmente com Robert Fico e também com Viktor Orbán. Geopolítica do leste europeu tá pegando fogo.
Para finalizar, pessoal, Macron, a gente falou aqui no vídeo, está em meio ao processo de impeachment. Professor, por quê? Tivemos uma eleição parlamentar na França muito disputada. Quase 1/3 da esquerda, 1/3 do centro e 1/3 da direita. Do reagrupamento nacional da Marine Le Pen. Só que a esquerda foi a grande vitoriosa. A grande é exagero, mas foi uma pequena vitoriosa. Então a esquerda alega que ela deveria ter, o que eles chamam da frente, da coalizão de esquerda, a Nova Frente Popular, deveria ter o direito de indicar o primeiro-ministro. Quando eles indicaram uma primeira-ministra, o Macron alegou que ela não representava os interesses nacionais, até porque a esquerda não tinha maioria parlamentar. Então, o Macron indicou um primeiro-ministro que é conhecido como o novo Biden, ou o Biden francês. Um político de carreira, negociou ali o Brexit e tal, e que é visto como um conciliador. Não agradou a esquerda. Por isso, parte da esquerda, a chamada França Insubmissa, entrou com uma moção no parlamento francês para que fosse aprovado um pedido de impeachment contra o Macron. E eu falei para vocês, embora o Macron não seja muito bem quisto pelos parlamentares, nem pela população, popularidade baixíssima, acho difícil que o grupo do reagrupamento nacional da Marine Le Pen apoiasse um processo de impeachment da esquerda francesa. Então seriam dois opostos se unindo contra o centro que é o Macron. E na minha análise, estava correta? Professor, que metido. Também, eu analisei, pode ser que eu estivesse errado, né? Sempre falo para vocês. Eles não apoiaram, ou seja, o Macron vai continuar como presidente. Até porque, para a direita, isso fortalece o movimento. O Macron, que não controla o parlamento e tendo um governo fragilizado, fazendo um mau governo, favorece, por exemplo, uma direita mais nacionalista francesa, a Marine Le Pen, que aumentou sua popularidade nas últimas eleições. Tudo jogo político dos franceses, hein, pessoal? Beleza? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.